O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Áudio 11. Capítulo 11. Eu vos digo. Abre aspas. Eu vos digo que, a menos que vossa virtude seja maior que a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. No Sermão da Montanha, o mestre faz uma clara distinção entre o ensinamento do Antigo Testamento, o caminho do ouvistes o que foi dito aos antigos, e o novo ensinamento do meu reino, que não é deste mundo. Algo diferente de ser meramente uma pessoa humanamente boa e vivendo um padrão de vida que considera dois poderes. Havia um afastamento total dos velhos ensinamentos hebraicos. Havia um padrão completamente novo que não tomava conhecimento de bem e de mal. Podemos ter uma noção de quanto estamos perto do meu reino observando nosso grau de reação diante do bem e do mal. Quanta alegria há em nossa reação diante do bem? E quanto nos incomodamos com o mal? Em que medida nos tornamos indiferentes ao bem e ao mal humanos? Há o reino espiritual, e o nele habitar nos tornará completamente imunes, mesmo às boas coisas da vida. É só no começo da nossa jornada no caminho espiritual que pensamos que o intuito final é o de melhorar nossa experiência humana, que dobrando nossas receitas teremos uma boa demonstração, ou que termos um coração, fígado, pulmões que funcionam normalmente, ou até perfeitamente de acordo com os padrões humanos, possa representar uma demonstração espiritual e uma indicação de progresso nesse caminho. A verdadeira demonstração que observaremos não será simplesmente um aumento monetário ou uma melhoria de saúde, por mais que sejam desejáveis, mas será um renascimento, um ingresso no estado de consciência que é: o meu reino não é deste mundo. Se quisermos apenas ser humanamente felizes, saudáveis e prósperos, continuaremos a ser cristãos nominalmente, pois seguir à risca os ensinamentos do Cristo cobra um altíssimo preço, um modo de vida restrito e disciplinado. É bem verdade que há, de fato, contentamentos interiores indescritíveis, uma paz interior além da imaginação, mas por um bom tempo haverá uma luta agitada da alma com o pequeno demônio chamado ego, uma luta com o sentido pessoal de eu e de meu. Somos em grande parte responsáveis pelo estado em que se encontra atualmente nossa vida. Não tanto no sentido de termos cometido erros consciente ou inconscientemente, ou transgressões, ou mesmo ofensas voluntárias, e sim por causa de nossa ignorância da vida e de seus princípios, o que nos tornou presa fácil das crenças do mundo. Se tivéssemos sido corretamente orientados desde a infância, e tivéssemos nós tido o conhecimento da lei espiritual, teríamos aprendido a evitar muitas das discórdias em nossa experiência. Certamente, o volume de problemas que temos se deve à nossa ignorância da vida, e mesmo um pouco de nossa boa sorte pode ter vindo do que o mundo considera fortuna ou circunstâncias fortuitas. Desde nossos primeiros passos, a conveniência de ser uma pessoa empreendedora, de forte personalidade, dinâmica, que sabe o que quer e vai ao seu encalço, e a importância de obter, conseguir, têm sido impressas em nós. Contudo, essas qualidades podem ser responsáveis por diversos problemas nossos, uma vez que, por meio desses traços aquisitivos, teremos certamente violado a lei espiritual. Não só o pão que lançamos às águas volta a nós, mas, com bastante frequência, dependendo de nossa esperteza e a miúde da falta de escrúpulos, manobramos para capturar algo que pertence a outrem, e fazendo isso, violamos a lei e a obrigamos a reagir contra nós. Do mesmo modo, sempre que dobramos ou passamos alguém para trás mental ou fisicamente, ou logramos sobre aquilo que seria do seu direito, nesse mesmo grau, também violamos a lei espiritual. Mesmo aquilo pelo qual tenhamos legal e legitimamente lutado, será por vezes a única coisa a nos destruir, porque, visto que somos infinitos e, de acordo com os ensinamentos do Mestre, temos tudo o que o Pai tem,
qualquer tentativa de acrescentar algo ao infinito é por si só uma violação da lei de Deus. Para estarmos espiritualmente sintonizados e viver de acordo com as leis de Deus, temos de começar por descobrir que tudo o que o Pai tem está incorporado em nós: o pão da vida, o vinho da inspiração. O inteiro reino está plantado dentro de nós. Então, em vez de começar a vida com a ideia de ganhar, de conseguir ou alcançar, teremos de reverter isso, e nossa atitude terá de ser a de servir, doar, conceder, repartir, cooperar. Teremos de viver fora do nosso egoísmo, na confiança e certeza de que nosso contentamento está em repartir e cooperar. Em tal estado de consciência, nosso ter, no plano humano, seria o reflexo do repartir e doar. Toda vez que houver algo ou alguém a ser ganho ou vencido, nome, fama ou fortuna, estaremos de fato a violar o princípio espiritual da vida, que é doação. Como filhos de Deus, espíritos de Deus feito carne, tudo o que o Pai é, nós somos, e tudo o que o Pai tem é nosso. Aceitar outro modo seria romper a relação de unicidade, como o fez o filho pródigo quando pensou e acreditou que aquilo que tinha fosse dele mesmo, embora lhe tivesse sido doado pelo Pai. Viveu uma vida devassa, desperdiçando sua substância. O mesmo se dá conosco. Mesmo que comecemos a descobrir que Deus é a nossa sabedoria, nosso suprimento, nosso isso ou aquilo, para depois esquecermos de continuar a reconhecer nossa fonte. Em vez de ter gratidão, nós a usamos e reivindicamos como se fosse nossa mesmo, frequentemente desperdiçando e exaurindo o suprimento. Ao reivindicarmos alguma coisa como nossa, nós nos excluímos da fonte, e tal separação resulta em limitação. Se compreendermos Deus como a fonte, não há nada que estejamos gastando: esforços, anos, saber, substância ou força vital, pois, inicialmente, não são nossos. Tudo flui através de nós na medida em que o solicitamos à fonte infinita. Acreditar num suprimento limitado se parece bastante com medir o fornecimento de água de uma comunidade pela somatória dos fluxos dos tubos num certo instante, sem levar em conta que há um reservatório próximo, sempre reabastecido pela fonte inesgotável da chuva e da neve. A convicção de que estamos usando nossa inteligência, nosso saber, nosso esforço, vitalidade e nossos anos vai ao encontro da crença ignorante de que somos alguma coisa por nós mesmos e de que a duração de nossas vidas pode ser determinada ao usar os 70 anos geralmente aceitos como duração média. Aprendemos desde o começo da lição que aquilo que o Mestre nos deixou claro sobre a nossa verdadeira relação com Deus é que não é nossa vida que está sendo vivida, mas a vida de Deus. Não é o nosso esforço que é usado, mas o dele. Não é nossa compreensão ou suprimento que são infinitos, mas os dele. E que somos apenas instrumentos pelos quais Deus faz fluir sua vida para glorificar a si mesmo. De há muito, descobrimos que é nossa função viver, não como seres humanos velhos e enfermos, mas como imagem e semelhança de Deus, manifestando Deus no nosso suprimento, no nosso esforço e saber diários. Não será mérito para você ou para mim se vivermos até 150 anos com a aparência de 50, na plena posse de todas as faculdades, juízo, inteligência, resistência e saúde. Será Deus glorificando a si mesmo por intermédio de você ou de mim, assim como glorifica a si mesmo por meio do sol, da lua e das estrelas. Abre aspas. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento manifesta a sua obra. Fecha aspas. Nós não louvamos nem atribuímos mérito às estrelas por serem belas, ou ao sol por ser luminoso e quente, ou à lua por refletir a luz. Se glorificarmos alguma coisa, devemos antes glorificar a Deus, que expressou a si mesmo de tal modo. Assim, sempre que mostrarmos adiantamento no caminho da harmonia espiritual, não teremos mérito por esse motivo,
perceberemos que Deus está manifestando sua obra por meio de nós, glorificando a si mesmo como nossa forma, saber e graça. O Sermão da Montanha nos aponta claramente estes dois modos de vida. O caminho do ouvistes o que foi dito aos antigos, o caminho do obter, do conseguir, do lutar pela vida, e o caminho do eu, porém, vos digo, do deixar, do doar e do repousar na minha paz. Abre aspas. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que esteja irado com o irmão, sem causa, estará sujeito a ser julgado. Fecha aspas. Obedecer à ordem de não matar é possuir a retidão do caminho da lei antiga. Tal era a retidão dos escribas e dos fariseus que obedeciam à lei, e tal é a retidão de muitas das pessoas religiosas de hoje, assim como a ensinam. Todas as religiões ensinam, não matarás. Mas a retidão dos que estão no caminho espiritual vai além disso. Deve ir além do estar irado com o irmão, além da vingança. Abre aspas. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Fecha aspas. E se o nosso sentido de retidão for o da espada, que quer ser vingado de qualquer mal cometido contra nós, podemos novamente compará-lo ao dos escribas e fariseus, isto é, ao de alguns religiosos do mundo de hoje. Ouçamos, porém, o que eu vos digo, eu, o Cristo. Abre aspas. Não resistais ao mal. Se alguém te processar diante da lei, e se levar o teu manto, cede-lhe também a túnica. Fecha aspas. Esse é um dos dizeres do Mestre que as pessoas do tempo de Jesus chamaram de palavras duras, e daqueles que são hoje considerados impraticáveis. Se uma pessoa for processada, revidará com um contraprocesso. Se for prejudicada, caminhará grandes distâncias, por vezes qualquer distância, para restabelecer seu direito. Tal é a retidão dos escribas e fariseus. Porém, o Cristo nos disse que não devemos lançar mão de tais meios. Se nossa propriedade nos for tirada, ou se for feita a tentativa de tirá-la de nós, temos de aceitar tal perda com ânimo bom. Se formos prejudicados, temos de procurar não desagravar. É difícil de dizer, mas, apesar disso, o Cristo disse que deveríamos ficar quietos. Abre aspas. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Fecha aspas. Este eu dentro do nosso próprio ser, não um homem de 2000 anos atrás. Este eu nos disse, amai vossos inimigos, abençoai aos que vos amaldiçoam. Se formos cristãos, os de nome, poderemos afirmar que estamos cumprindo essas palavras duras. Mas, se formos praticantes cristãos, não poderemos dizer tais ensinamentos da boca para fora. Teremos de pô-lo em prática todos os dias. Abre aspas. E quando orares, não faça como os hipócritas, que oram nas sinagogas ou nas esquinas para que sejam vistos pelas pessoas. Fecha aspas. Jesus tinha o dom de ver através da natureza humana. E nessas palavras, ele põe a descoberto as pretensões daqueles que se juntavam nas igrejas só para serem vistos pelas pessoas. E ele teve também uma palavra para as pessoas que se refugiam e dependem de afirmações. Abre aspas. Porém, quando orares, não uses repetições vãs, como fazem os gentios. Eles pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Fecha aspas. O Mestre tinha uma resposta para tudo. Ele sabia que Deus é a nossa alma, que ela está mais próxima que a respiração e mais próxima que as mãos e os pés. Ele sabia que nada aconteceria em nós que nossa alma não soubesse. Desse modo, enquanto possivelmente enganaríamos o homem ao nosso lado, certamente não poderíamos enganar o homem dentro de nós. Abre aspas. Se perdoares aos homens seus deslizes, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os erros alheios, o Pai Celeste também não perdoará os vossos. Fecha aspas. Viver humanamente
é perdoar em determinados casos e negar o perdão em certos casos. É julgar, condenar e criticar. É o viver do jeito humano, no qual podemos nos sentir justificados ao retorquir: bem, veja o que ele fez, ele o mereceu. Jesus, contudo, trouxe à luz um modo de vida espiritual que não toma conhecimento daquilo que alguém pense, faça ou seja. Ele simplesmente disse: perdoa. Abre aspas. E quando jejuares, não faças como os hipócritas um semblante triste. Eles desfiguram suas faces para mostrar aos outros que estão em jejum. Fecha aspas. Novamente, é o humano desejo não só de ser bom, mas também de que todos saibam da nossa bondade. Abre aspas. Mas tu, quando jejuares, unta teus cabelos e lava teu rosto, para que não apareça aos homens que jejuas, mas apareça em segredo a teu Pai. Fecha aspas. Aí está Jesus a inverter completamente os padrões humanos. E se nós formos seguir seus ensinamentos, certamente não tornaremos pública nossa bondade, e nem buscaremos aplausos por isso. Apenas viveremos no mais elevado senso de retidão. Abre aspas. Não acumulai para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corrompem e onde o ladrão entra e rouba. Acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os corrompem e o ladrão não entra nem rouba. Pois onde estiver vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Fecha aspas. No modo de vida humano, acumulam-se tesouros e, logicamente, o homem nos aponta a importância de poupar para os possíveis dias de dificuldade vindouros. E não há como negar que, se dissiparmos nossa herança e esbanjarmos nosso dinheiro, poderemos um dia desejar ter sido menos pródigos. Contudo, o nosso verdadeiro tesouro é a sabedoria espiritual que conseguimos armazenar. Abre aspas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e à riqueza. Fecha aspas. Nós não podemos viver de acordo com os padrões de vida humanos e ao mesmo tempo colher os frutos da vida espiritual. Não podemos viver segundo a filosofia do olho por olho, dente por dente, e nem depender dos tesouros acumulados onde a traça e a ferrugem os corrompem. Não podemos viver conforme os códigos humanos e ao mesmo tempo orar a Deus pela luz espiritual, pelo pão espiritual, pelo vinho e pela água espirituais. Abre aspas. Não vos inquieteis com vossas vidas, com o que comereis, com o que haveis de beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Os gentios almejam todas essas coisas. Fecha aspas. No tempo de Jesus, os gentios eram os pagãos. Eram aqueles que viviam pela carne. Eram aqueles que faziam aquilo que muitos de nós fazemos hoje. Tinham cuidados, muitos cuidados com aquilo que tinham de comer, de beber, de vestir. Jesus, porém, nos lembra que a verdadeira vida cristã é uma dependência do infinito invisível. É a vida vivida na compreensão de que a alma dentro de nós é o nosso pão, vinho e água, de que a alma é a nossa inteligência, a resistência do nosso corpo, e de que o renova, fazendo-o jovem e harmonioso para uma vida plena e frutífera. Viver sem esses cuidados não faz humanamente sentido. Mas, ao acharmos que somos alimentados por essas águas interiores da vida eterna, nossa vida é suportada e mantida pelas faculdades interiores da alma. Viver de acordo com os padrões espirituais é viver uma vida que é chamada, na terminologia cristã, vida pela graça. Dentro de nós está aquilo que chamamos de nossa alma, a substância da nossa vida, de onde podemos sacar como o fazemos de nossa conta corrente, mas com uma diferença. Na conta corrente, estamos limitados àquilo que previamente depositamos no banco, enquanto na vida espiritual, nosso limite está naquilo que Deus possui. Podemos sacar da nossa alma fortaleza ou sabedoria, habilidade na profissão ou até para dirigir um carro, para tocar os negócios ou a vida doméstica. Quando são desenvolvidas as capacidades espirituais, não há absolutamente limite para aquilo que podemos conseguir.
já que não somos nós que o conseguimos. É Deus quem faz tais coisas, que paira invisível neste mundo, que atrai para todos tudo o que é necessário à nossa experiência, e nós somos levados ao lugar onde devemos estar no momento certo, recebendo aquilo que temos de receber. Paulo chamou isso de viver pelo Cristo, deixando o Cristo viver nossa vida, deixando-o fazer todas essas coisas, não por meio de músculos, por meio de conta bancária ou de desforra, mas por meio do Cristo que nos fortalece. Viver pelo Cristo requer que abandonemos o sentido pessoal de vida, a confiança na força física, na razão humana e nos recursos materiais. No Sermão da Montanha, estão definidos 2 modos de vida completamente diferentes, que não têm pontos em comum. Um é o estilo do ouvistes o que foi dito aos antigos, exemplificado pela retidão dos escribas e fariseus, que é o caminho da grande maioria da humanidade no mundo. E é também o modo de vida de quase todos os ensinamentos religiosos do mundo de hoje, afora os ensinamentos místicos que raramente atingem a consciência humana, pois a maioria não busca um caminho que seja tão radicalmente diferente do modo de vida convencional. Assim, com exceção dos que seguem o caminho místico, pouco ou nada é conhecido do modo de vida do eu, porém, vos digo. O grande ensinamento do Mestre no Sermão da Montanha e nos 4 Evangelhos não é de fraqueza, de acomodação ou de transigência. Nem é o de, cega e submissamente, deixar o mundo fazer qualquer coisa que queira a nós e de levar todas as pancadas que queira nos dar. Mas é o de não resistir ao mal, na certeza de que o Pai interior toma conta de nós. Para uma pessoa muito materializada, enredada e dirigida pelo mestre tirânico, que é a mente racional, esse modo de vida será indiscutivelmente julgado e condenado rapidamente como totalmente impraticável. De início, parece de fato impraticável, mas paremos um pouco. Tentemos ver por que achamos que podemos nos proteger lutando, batalhando mental, física ou piedosamente. Não será tudo isso baseado na premissa errônea de que haja 2 poderes no mundo? E se há um só poder no mundo, Deus, poderá existir algo contra o que lutar e batalhar? É verdade que, se julgarmos pelo que vemos e ouvimos, parece haver 2 poderes. Mas sobre o que baseamos nossos julgamentos? Não estaremos a julgar só pelas aparências? Pelas evidências, entre aspas, diante de nós? O Mestre nos alertou a não julgarmos pelas aparências, mas fazermos o julgamento correto. Se julgarmos corretamente, que significa dar testemunho não daquilo que vemos ou ouvimos, e sim daquilo que espiritualmente desenrola de dentro, logo descobriremos o milagre e o mistério deste ensinamento. Não há 2 poderes, só há um. No Sermão da Montanha, nos é mostrado o modo de vida humano como nós o estamos vivendo, mas também nos é dado um vislumbre da vida espiritual, que pode ser atingida e que é o modo de vida mais prático, pois a vida é vivida segundo um princípio espiritual, e esse princípio é Deus, infinito, eterno, universal, onipresente, onipotente, onisciente. Em certos momentos de nossa vida, todos podemos chegar a uma experiência tangível daquela presença a quem Jesus chamou de Pai interior. E não só individualmente podemos experimentar tal presença, mas podemos contribuir de todos os modos possíveis para que seja parte da experiência do mundo. Já há fracos rumores da nova compreensão entre as nações. Há não muito tempo, o único modo de aplainar as disputas internacionais era por meio da guerra. A mesa de negociações era tentada por poucos e geralmente falhava, porque na mente dos homens se escondia o pensamento de que, se as conversações não fossem proveitosas, haveria sempre a possibilidade de convocar os exércitos e as marinhas. Mas para o que as nações apelariam nesses dias de fissão nuclear? Já que todos perceberam que a civilização não sobreviveria a uma guerra atômica,
adotando uma postura responsável, estão agora buscando alguma outra solução para as tensões mundiais. Alguns chegaram mesmo ao hábito de censurar seus próprios aliados se estes recorrerem à violência e esquecerem a mesa de negociações. Sem levar em conta o quanto possa parecer correto o ponto de vista de cada nação, o mundo está lentamente deixando de tolerar o uso da força, mesmo que uma nação perca temporariamente, em virtude de não usar o poder físico. E esse é o primeiro vacilante passo rumo ao modo de vida preconizado no Sermão da Montanha. Anos e anos atrás, mesmo antes que fosse concebido o caminho infinito, vi que a solução de todos os problemas humanos não repousava na capacidade de lutar, de combater o erro, mas na capacidade de permanecer na ideia de um só poder. Uma vez capazes de fazer isso, estaremos praticando o Sermão da Montanha, vivendo uma vida espiritual, pois não mais será preciso procurar ter boa saúde mais do que fugir da doença. Não mais será preciso procurar o suprimento mais do que fugir da carência. Estaríamos no ser divino, não no ser humano. O ser humano precisa de muitas coisas. Precisa ser curado, suprido, precisa ter sua posse melhorada, mas não os filhos de Deus. Os filhos de Deus são sustentados pelo Pai interior. Quando nos elevarmos acima do ódio e do amor, até podermos orar sinceramente pelos justos e pelos injustos, estaremos então acima dos pares de opostos. Estaremos nos aproximando do tipo de consciência eu vos digo, do Sermão da Montanha. Tal consciência nos leva acima da dicotomia saúde e doença, suprimento e carência, para o mundo do primeiro capítulo do Gênesis, onde absolutamente não temos julgamento algum sobre os termos da alternância, mas ficamos apenas no espírito. Noutras palavras, voltamos ao primeiro capítulo do Gênesis, ao Éden.